Então, Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite estarmos aqui na Tua casa, pelos irmãos que aqui estão. Eu abençoe aqueles que estão a caminho, que vão chegar ainda, aqueles que não puderam, Deus, pelos motivos, Deus, que estejam ausentes aqui, que o Senhor possa abençoá-los. Pedimos ali a vida do Tiago, da Sara. Abençoa, Deus, trazendo a recuperação da saúde, ele que está cometido ali de dengue. Agradecemos pelo Gabriel, Deus, que também passou pela dengue, mas se recuperou. Quero colocar também o Henrique, a Vitória, que também estão com sintomas em paz, forte, que o Senhor venha restaurar a saúde deles, ó Pai. E colocar, ó Deus, pessoas que estejam passando por lutas, de enfermidades, para que o Senhor traga, ó Deus, a restauração. Deus. Nós também queremos te agradecer pelo livramento que o Senhor deu ali em Manzilda, ó Deus, guardando a vida da tua serva desse acidente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, ó Deus, por mais um ano de casamento, Deus, que logo pode comemorar. Muito obrigado, Senhor, tenha abençoado ela, seu casamento, que ela possa ter alegria, ó Deus, em breve, ter também, ó Deus, esposa aqui servindo ao Senhor na tua casa também. Ó Deus, nós queremos colocar o filho dela também no teu altar, pedindo a tua bênção sobre ele. E assim, ó Deus, visita, Deus, a cada um que esteja passando, Deus, por alguma enfermidade, por alguma luta. Traz, ó Deus, recuperação, traz vitória, ó Pai. Pedimos também que o Senhor nos fale agora, Deus, através da tua palavra, através dessa palestra, Deus, trazendo, ó Deus, orientações necessárias ao nosso coração, para que possamos também instruir a outros, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos hoje, vamos concluir o tema aí, de doutrina social, né, da família, e tratando aí hoje sobre o tema específico da homossexualidade à luz da Bíblia. A gente aborda esse termo homossexualidade, muito tempo foi dito homossexualismo, mas é importante a gente distinguir isso, porque o homossexualismo se tornou uma expressão ofensiva devido ao termo ismo, que caracteriza às vezes a crença, por exemplo, cristianismo, islamismo, então queremos se associar disso. Caracteriza também questão de doença, né? O Ministério da Saúde tirou essa categoria dos homossexuais de ser alguma doença, por exemplo, tabagismo, né? Todas essas questões, homossexualismo estaria dentro disso, e de movimentos às vezes sociais como feminismo, tudo que é ismo, ou mesmo política, partidarismo e tudo mais. Então o ismo foi tirado aí num consenso comum da sociedade. Então a gente entende que se é algo que ofende a determinado grupo, a gente não deve pronunciar, devemos respeitar, mas vamos tratar aqui exatamente da afeição e da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Essa é a questão da homossexualidade. E o nosso objetivo hoje aqui não é tratar a teologia, a filosofia sobre isso, a questão política, a questão social, porque isso cada uma das suas partes está tratando. É claro que nós, como cidadãos, podemos estar inseridos nisso, mas nós não temos tempo hoje próprio para isso. Eu compartilhei no grupo esse artigo aqui, que é uma declaração da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, está lá em PDF, declaração sobre homossexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, uniões homo e poliafetivas. Então, é uma declaração dos pastores batistas do Brasil, isso é aprovado em Assembleia, são 6 páginas, então esse detalhe um pouquinho mais, trazendo também essa concepção das leis e tudo mais. Mas hoje nós não vamos tratar esse aspecto aqui, o que nós vamos tratar é o aspecto bíblico. O que a Bíblia diz? Então, para a gente saber o que a Bíblia diz, a gente precisa ir aos textos bíblicos e trazermos a interpretação desses textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E nós vamos começar com o Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versos 25 a 28. Os irmãos vão acompanhar aí também a tela. E Paulo, ele vai dizer assim: pois estes, ele está tratando dessa questão já da homossexualidade, mudaram a verdade de Deus em mentira,
e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Na concepção bíblica, mais a própria vontade do que a vontade de Deus. Nós já falamos que desde o início do conceito de família, que nós temos que obedecer os princípios do Criador. Quem criou é que diz como que tem que ser. Então não é o meu conceito, não é o seu conceito, não é a minha ou a sua forma de ver, mas daquele que nos criou. E Paulo chama a atenção sobre isso. O Criador que é bendito eternamente, precisa ser bendito na nossa vida e todo o nosso procedimento. Por isso Deus nos abandonou as paixões infames. Vou falar um pouquinho mais sobre esse abandonar aqui no final dos versículos. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Quer dizer, a mulher, em vez de ter relações com o homem, tendo relação com outra mulher. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. O texto é muito claro. Cometendo torpeza. Torpeza, esse aqui que está entre parênteses, não está no versículo, é só uma explicação do que é torpeza. Indecência, obscenidade, atos repulsivos. E recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Como a recompensa de qualquer pecado, todo pecado ele traz a sua recompensa, a sua consequência, mas também trazendo consequências específicas. A história mostra isso, muitas questões de doenças venéreas, uma série de coisas, bem como também a própria alma, o próprio interior da pessoa sofrendo com tudo isso. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, aí está falando de uma categoria, grupo de pessoas que praticam a homossexualidade e não se importam com o que Deus diz sobre isso. É isso que Paulo está dizendo. Não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Pastor, todos os homossexuais não se importam? Não é isso que está dizendo. Tem pessoas que conhecem a palavra, a gente conversa às vezes com alguma pessoa, ela fala bem assim, não, eu sei que eu estou errado, eu quero sair dessa vida, como qualquer outro tipo de pecado, tá certo? Que a pessoa às vezes está envolvida, sabe que aquilo é errado, ela conhece a palavra de Deus e ela quer sair daqui. Agora Paulo está citando aqui um caso de pessoas que nem se importaram de ter o conhecimento de Deus. E nós vemos essa militância que tem hoje aí a respeito da homossexualidade, mostra claramente isso. Assim o Deus os entregou um sentimento perverso. Aí eu volto lá quando no verso 26 diz, por isso Deus nos abandonou as paixões infames. Entregou e abandonou, nos traz aquela ideia lá do salmista que diz assim, que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então você quer viver a sua própria mente, segundo a sua própria vontade, seu desejo da carne, você vive. Salomão disse isso, contudo Deus te trará a juízo, tá certo? Quando a gente olha lá o filho pródigo que sai da casa do seu pai para viver lá no mundo dissolutamente, o pai o deixa aí. Então é o que está dizendo aqui, não é que Deus abandonou o ser humano, mas o deixou a fazer aquilo que ele quer fazer. É o livre-arbítrio, é a decisão que a pessoa tem. E fala que nos entregou um sentimento perverso. Perverso aqui traz o sentido de manipulador, impulsivo e sedutor. A sensualidade entre pessoas do mesmo sexo. Então acabam se inflamando nesse sentido. Para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, terem sexo entre si. Homem com homem, mulher com mulher. Então esse texto de Romanos, ele é um texto muito claro. Ele diz assim, a Bíblia não fala sobre homossexualidade, não condena a prática da homossexualidade, desconhece a palavra de Deus e não está buscando o conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos ver outros textos aqui. Aí vamos ver alguns casos aqui, práticos que ocorreram na história, que são registrados na Bíblia, aqui sobre homossexualidade. O primeiro deles está lá, quero citar, está lá em Juízes 19, 22. Diz assim, enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos, olha o termo perverso de novo aqui, da cidade cercou a casa, começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa, traga para fora o homem que está hospedado com você, para
que tenhamos relações com ele. Essa aqui é uma história muito triste. Está lá no livro de Juízes. A Bíblia diz que no tempo dos juízes, cada um fazia conforme dava na sua cabeça, e Deus levantava o juiz para quê? Para julgar as atitudes do povo. Então não tinha rei em Israel, e a coisa estava assim bem bagunçada. E a história de Juízes mostra muita atrocidade, muita coisa terrível. Essa é uma delas. Eu não vou citar aqui detalhes no texto, mas podem ler depois. São detalhes assim que causam náuseas, né, na gente. E aqui eu não estou falando só na questão do ato da homossexualidade, mas de todo o transcorrer da história ali, até de ato hétero mesmo, que ocorreu ali, mas pecaminoso, com a concubina. E quando nós olhamos esse texto aqui, o que estava acontecendo? Qual era o contexto ali? Estava um homem que a sua concubina tinha adulterado, ela volta para a casa do pai, resumo da história, né? E ele vai lá e busca ela de volta, fala bem assim: olha, eu recebi, eu te perdoo, vamos voltar. E aí ele pega e volta. Só que no caminho de volta, já de noite, antes de chegar a Jerusalém, ele para numa das tribos de Israel, de Gad, de Benjamim, e ali ele fala: vou passar a noite aqui. Ninguém dá hospedagem a ele, mas até um senhor, um velho, que dá hospedagem a ele, aquele ancião. E é nesse momento que aqueles homens, a Bíblia fala homens de Belial, ou homens perversos, eles cercam a casa porque querem ter relações sexuais com aquele viajante. Coloca ele para fora para a gente ter relações com ele. Esse foi um ato. E o decorrer disso aí é muito triste, principalmente com o que acontece ali com a concubina. E aí, em Gênesis 19, 5 a 7, tem um ato também semelhante. Assim, gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. A Ló estava lá na cidade de Sodoma. Os irmãos sabem, Sodoma e Gomorra foi destruída pelo pecado. Dentre esses pecados, a homossexualidade. Então, aí nós temos um juízo muito parecido com o juízo do dilúvio. Então, Deus destrói ali 2 cidades. Esse momento aqui, esses homens que estão aqui, na verdade, eram 2 anjos que chegam ali, tomam uma forma física, chegam ali naquela casa, homem, e aquele povo daquela cidade diz que não foi 1 nem 2, não foi muita gente. Eles estavam tão na carnalidade que eles falaram: aqueles homens bonitos que chegaram aqui, nós queremos ele. Era essa a situação. Só que os anjos fizeram com que eles ficassem cegos, não conseguissem achar a porta da casa. E conseguem livrar ali Ló e sua família. Fala: agora você vai embora logo daqui, porque enquanto você estiver aqui eu não posso destruir a cidade. Mas assim que você pisar o pé fora daqui, a cidade vai ser destruída. Porque o pecado desse povo chegou até os céus. E assim foi. Aí os irmãos sabem que a mulher de Ló olha para trás, né? E ela se torna ali uma estátua de sal. Mas nós temos esses 2 textos muito semelhantes, mostrando ao ponto que chegou a humanidade nessas 2 circunstâncias. Pastor, mas a homossexualidade é sinônimo de perversidade? Não. Tem muitas pessoas que são homossexuais, né, são bons cidadãos, pessoas que respeitam, pessoas que trabalham certinho, não se pode associar totalmente. Estou citando aqui texto para mostrar onde que chega o ser humano, mas isso justamente chega na heterossexualidade também, tá? Apenas citando 2 textos bíblicos a esse respeito. Lá em Levítico 18 e Levítico 20, eu não vou ler os capítulos com os irmãos, mas os irmãos podem ler esses 2 capítulos. Eles falam sobre pecados sexuais, dentre eles a homossexualidade. Mas fala também sobre incesto, fala também sobre zoofilia, que é sexo com animais. Vamos ver que essa coisa é antiga, né, irmãos? É da antiguidade. Fala sobre vários tipos de pecados sexuais. Então os irmãos podem estar lendo depois com calma e vendo que todos eles também são condenados por Deus. Mas como nós estamos tratando sobre homossexualidade,
nós vamos nos deter nos versículos que falam sobre isso. Versos 22 a 24 de Levítico 18, 22 e 24. Diz assim: não pratique a homossexualidade. É a lei dada ao povo de Israel. Tendo relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher. Isso é detestável. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos, nenhuma dessas formas não só a homossexualidade, mas todo aquele contexto de pecados sexuais. Pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Então Israel estava sendo chamado para ser um povo separado, santo, e não devia se contaminar com aquilo que eram práticas dos gentios, dos outros povos. Lá em Levítico capítulo 20, verso 13, diz assim: se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse uma mulher, os dois cometem um ato detestável. Serão executados, decretaram a própria morte. Então, mais uma vez, é a questão da lei. Aí, pastor, mas aí é dura. A pessoa, ela morria por causa disso, que dentro da lei de Israel, como existe em alguns países hoje que tem essa lei aí também. Não só aqui nesse contexto, não só para a homossexualidade, mas em outros contextos também. Isso é a prática nossa hoje? Deve ser? Não, jamais. Nós vamos ver por quê. Aí eu separo agora nos textos bíblicos para a gente entender o porquê. O primeiro deles está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10, diz assim: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, que matam pai e mãe, né? Para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas. Aí os sodomitas aqui é exatamente a prática da homossexualidade, da forma ativa. Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Timóteo, o que ele está trabalhando aqui? Por que a lei foi criada? Paulo vai falar muito sobre isso também. A lei foi criada para mostrar o que é pecado. A lei foi criada para trazer a punição sobre o pecado e para conter o alastrar do pecado. Então, para que em Israel não se alastrasse isso como estava alastrado já nos outros povos, a lei ela foi muito dura. E ela gerou ali de imediato a condenação através da morte. Só que quando nós vamos lá em Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim, nós conhecemos esse versículo, né? Vamos falar juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, alguém fala bem assim: pastor, por que Deus no Antigo Testamento era tão duro que castigava, punia as coisas tudo com morte? Mudou para cá, não, o salário continua sendo a morte. A grande questão é que Jesus pagou o preço. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele cumpriu toda a lei. Então, toda essa lista, toda aquela coisa assim, olha, pecou contra isso, tem que morrer, tudo isso caiu sobre Jesus, para que nós pudéssemos ter oportunidade de vida e de arrependimento. Então ninguém deve ser morto, apedrejado, crucificado por causa de qualquer tipo de prática, seja homossexualidade ou qualquer outra, porque em Cristo alcançamos a graça. Lá em João 3,16, os irmãos conhecem, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo não está ali não, vocês estão procurando ele, não está não. Ali só está o comentário, tá? Então Jesus, no final eu vou dar a oportunidade para a pergunta. Então a pena de morte não é nada. Vou dar no final a oportunidade para a pergunta. Jesus pagou o preço cobrado pela lei, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então esse preço ele foi pago por Jesus, por nós, para que nós tivéssemos oportunidade. Entenderam a diferença? Então nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas aí então acabou a questão também, não é pecado, continua sendo pecado. Agora,
como que esse pecado ele vai ser tratado, aí há uma forma diferente. Hebreus capítulo 10, versos 28 e 29. Aí faz um paralelo aí sobre a lei e a graça. Quem rejeitava a lei de Moisés, essa lei do Antigo Testamento, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Era essa a prática. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, essa palavra aqui do autor dos Hebreus é muito importante, porque a gente acha assim, agora a gente está debaixo da graça, a gente pode pecar à vontade. Não. Há uma consequência também. Essa consequência, ela não é essa consequência punitiva imediata como uma lei, mas ela é uma consequência. E qual é a consequência? Ela é eterna. É no juízo de Deus. Por isso lá em Apocalipse, capítulo 21, versos 8 e 27, diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Nela jamais, aí já o versículo 27, falando sobre a nova cidade, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a pessoa fala bem assim, eu quero continuar minha prática do pecado, da homossexualidade. Ela tem livre-arbítrio para isso. Ela não pode ser gerada sobre ela uma pena de morte, ela não deve ser presa por causa disso, isso não é crime. Agora, ela tem uma consequência eterna, e a consequência eterna é um peso pior do que a consequência terrena, porque a terrena é limitada, é passageira, a eterna, já disse o nome, é para toda a eternidade. Por isso é importante a gente tratar esse tema. Isaías 3,9, olha só o que diz: o jeito de olhar testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai das almas deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. O que Isaías está profetizando aqui, falando? Quando ele fala aqui o pecado de Sodoma, como Sodoma, é exatamente sobre a homossexualidade, tá? Que é chamado também de sodomia. Tá? É o sexo entre homens, é essa questão. Então, aqui está falando do jeito de olhar, está falando de trejeitos, está falando da pessoa agora está se mostrando mais abertamente, mostra o seu pecado como Sodoma sem nada esconder. O que nós vemos hoje? Antigamente, a pessoa sexual, ela ficava no culto, né? Discreto. Por quê? Até por causa da própria sociedade que discriminava mais, né? Taxava mais. Hoje é até assim, algo, em alguns campos, louvável, né? A pessoa se identificar e dizer, eu sou homossexual e tal. Então hoje não tem mais essa coisa da pessoa estar se escondendo, e muito pelo contrário, hoje existe uma militância que levanta a bandeira para os direitos, que direitos tem que ter mesmo cada cidadão, mas também para promover a ideologia de gêneros. E aí, a questão aqui que Isaías está falando, ai das almas deles. Primeira coisa que nós temos que lembrar, mas tem muita gente sofrendo com isso. Todos nós temos as nossas tentações. É muito fácil a gente, às vezes, justificar as nossas tentações éticas. Mas a pessoa sexual, a pessoa que tem uma tentação, se sente tentada também por isso, mas sabe que aquilo é errado, sabe o que é certo, quer servir a Deus, sua alma sofre. E ela precisa de refrigério, seja de livramento, seja de ajuda, seja de amparo. E muitas vezes, se ela não encontra na igreja ajuda para sair disso, ela vai encontrar um amparo lá fora das pessoas que vão querer que ela continue nisso. E aí ela traz sobre si, o texto fala assim, desgraça sobre si, né?
Porque há uma série de coisas, tanto da alma, porque em um momento ela vai conseguir ter paz com Deus, como do físico, das doenças, né, que estão indo aí, questões sociais e a questão eterna. Então, quando nós olhamos lá em João 3,16 e diante, que fala que a salvação de Jesus é para todos, mas diz também que aqueles que não o receberam já estão condenados. E por que estão condenados? Porque não receberam o nome do unigênito do Filho de Deus. Então, o que acontece? A pessoa, a própria pessoa traz sobre si a perdição. Não é que Deus quer que ela se perca, mas na decisão dela, ela está caminhando para a perdição, está caminhando para o inferno. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em moralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais. Aqui na tradução antiga, traz efeminados e sodomitas, que é uma distinção entre homossexuais passivos e ativos. Aí continua, são ladrões, avarentos, bêbados, vai criar a lista, né? Insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, olha a questão aqui, a salvação, a libertação, sim. O próprio apóstolo Paulo aqui em Coríntios fala que alguns dos que estavam ali tinham aquelas práticas, tanto da homossexualidade como de outras, aqui listadas. Mas tiveram um encontro com Jesus, e no nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo, foram libertos e foram santificados. Nós não mudamos ninguém, a gente não transforma, mas o Espírito Santo de Deus transforma a vida das pessoas. Nós precisamos crer nisso, né? Nós precisamos crer no poder do nome do sangue de Jesus. Então dizia assim, às vezes as pessoas dizem, essa turma não tem jeito. Nem sim. Todo aquele que crê em Jesus entrega com fé, fala assim, eu quero ser liberto. Ele é liberto. Se nós confessarmos a Jesus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. De todo. Não é de algum apenas, mas é de todo o pecado. Aí a gente precisa dar uma ênfase até nisso aí, quando a gente olha, coloca assim uma categoria, né? Embora a Bíblia diz que são atos detestáveis, a homossexualidade, mas fala também de que o irmão que levanta contra quem é irmão é um ato detestável. Aí às vezes você está aqui, irmão, dentro da igreja, você não pratica homossexualidade, mas você fala com um do outro, joga um contra o outro, fica com fofoca. A Bíblia diz que está no mesmo patamar. Então, da mesma maneira, precisa se arrepender, precisa pedir perdão a Deus. Outro texto, último texto aqui que a gente vai estar compartilhando, 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Todo ele. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo. Olha, é importante isso. O jovem solteiro deve aprender a controlar o seu próprio corpo para não ter sexo antes do casamento. O casado deve aprender a controlar o seu próprio corpo para não adulterar. Aquele que tem a inclinação homossexual deve controlar o seu corpo para não cair no pecado. A gente precisa controlar o nosso corpo, e para isso nós dependemos do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo diz que tem domínio próprio. Quando nos enchemos do Espírito Santo, o nosso corpo, a gente consegue dominar o corpo, e assim viver em santidade, então afastado do pecado, e honra, não em paixões sensuais. E aí está tratando de todo tipo, uma afetiva ou não. Como os gentios que não conhecem a Deus. Outro destaque importante. Pessoa que está às vezes praticando lá a homossexualidade lá fora, porque não conhece a Deus.
é diferente daquele que pratica conhecendo a Deus, sabendo a vontade de Deus e voluntariamente contrariando a vontade de Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão. Não prejudicar é a peral aqui de você não levar o irmão àquela prática. Uma pessoa, às vezes, que está dentro da igreja, dos líderes religiosos, pastores, que vão lá e iludem alguém. A pessoa às vezes, homossexual, está ali enrustido e leva outros rapazes da igreja para a homossexualidade. Está falando sobre isso aqui, sobre prejudicar ou enganar o irmão, dizer que isso não é pecado, né? Deus entende, pode fazer. Então isso aí também é enganar. A gente tem que falar a verdade, tá? A gente querer assim, vamos desagradar a pessoa, não, né? Tadinho, vamos desagradar. Aí você fala mentira e a pessoa continua na prática do pecado, tá? Não prejudiquem nem enganem seu irmão, pois o Senhor punirá todas estas práticas. Então, não só da homossexualidade, mas daqueles também que enganam, que mentem. Hoje existe até igreja já própria para o grupo não só de homossexuais, né? LGBT, mais e tal. Já existe, né? E é pregado usando a Bíblia, porém distorcendo a palavra de Deus. Como já nos advertimos solenemente, Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus. Então, quem está ensinando sobre que homossexualidade é pecado? Não é o pastor, não é a igreja batista, não é a religião, é Deus, é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa rejeita, ela não está rejeitando um ensinamento humano, porque o ensinamento humano ele pode ser rejeitado. Eu posso ser contrário. Agora, o ensinamento de Deus não, eu preciso obedecer o ensinamento de Deus. Então, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito Santo. A pessoa buscando a Deus de verdade, o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai testificar em sua vida. Então, algumas orientações sobre como devemos agir, quero passar para os irmãos. Esses são alguns textos bíblicos, a gente pode citar outros, existem outros aqui que os irmãos podem ler nesse documento que eu enviei pelo WhatsApp, dos irmãos em PDF, mas textos direcionados, né, Jesus falando sobre o homem casar-se com a mulher, automaticamente alguém já falou assim, mas Jesus nunca falou contra a homossexualidade. Ele também não falou a favor, muito pelo contrário. Ele disse que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Se não fosse isso, ele diria assim, o homem vai deixar o pai e a mãe e se unirá à sua mulher ou ao seu homem, de acordo com a sua orientação sexual. Jesus não falou isso. Então esse não é o ensino de Jesus. A orientação sexual, ideologia de gênero, isso não é ensino da palavra de Deus. Então como que nós devemos agir? Primeiro, reconheça o seu pecado e peça perdão a Deus. E aí eu não estou falando só sobre homossexualidade. Nós trabalhamos esse mês da família, vários conceitos aqui. Adultério, fornicação, nós trabalhamos os papéis, né, de cada um de nós. Então a gente tem que olhar para dentro da gente e ver em que eu estou pecando. Porque é muito fácil, a pessoa que é homossexual assumida, ele fica exposto. Mas aquela pessoa que está dentro da igreja, às vezes com o pecado oculto, às vezes na internet e tudo mais, está escondido. Aí é muito fácil apontar o dedo para aquele que está exposto. Mas o pecado escondido está escondido do homem, da igreja, mas não está escondido de Deus. Ele está vendo todas as coisas. Então é preciso confessar, reconhecer primeiro o seu pecado, confessar a Deus o seu pecado, pedir perdão a Deus pelo seu pecado e pedir a Deus uma transformação, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Segundo, busque força em Deus para manter-se afastado do pecado. Pastor, como é que eu vou vencer o pecado? Como é que eu vou vencer o pecado que eu estou vencendo? O pecado se vence, qualquer pecado se vence da mesma maneira, buscando Deus.
que é santo, santo, santo. Quanto mais próximo de Deus, mais força espiritual você vai ter contra o pecado. Quanto mais afastado de Deus, menos força você vai ter contra o pecado. Ame e jamais use qualquer tipo de violência. Então nós já falamos claramente que ninguém pode exercer violência contra o outro ser humano por qualquer motivo que seja, segundo a verdade do cristianismo, muito menos pela homossexualidade. Então a gente não pode aprovar e nem incentivar isso. Às vezes a gente ouve pessoas que a gente fala assim: eu tenho ódio. Eu já ouvi, eu tenho ódio desse tipo de pessoa. Bom, o ódio não pode estar no coração do cristão. A pessoa está em pecado, e quem está com ódio também está, porque já matou no seu coração aquela pessoa, né? Jesus falou: se você encolerizar contra o seu irmão, você já, no seu coração, cometeu assassinato. Então não pode. A gente não pode causar nem incentivar violência. Ah, tem que pegar, tem que bater. Não. Essa não é a atitude do cristão. Não use qualquer tipo de discriminação e intolerância. Piadinhas, né? Com desrespeito com a pessoa. Você, em redes sociais, né? Como se a pessoa não tivesse o direito dela de dizer da ideologia dela, do pensamento dela. Todo mundo não tem. Se nós cercearmos a liberdade do outro, a nossa também vai ser cerceada. Então, uma das coisas que o documento fala dos batistas é que, assim como a militância do LGBT tem a liberdade de julgar o que crê, nós também, como cristãos, tem que ser mantida a nossa liberdade de julgarmos, e não pode haver essa intolerância. Então, nós estamos no campo do diálogo, no caso nosso, da pregação da palavra de Deus. Respeite a diversidade de pensamentos. Então, as pessoas pensam diferente. Embora o que nós estamos tratando aqui não é questão de pensamentos, é questão da verdade de Deus. Mas as pessoas podem dizer que não, eu penso que isso não é verdade, essa não é a interpretação. Ela e Deus. Você entregou a verdade, agora ela resolve com Deus. O pensamento dela precisa ser respeitado. Então não julgue ou condene. O juízo pertence a Deus. Ele que vai julgar cada um. Alguém já disse que a gente vai ter muita surpresa no céu, né? Gente que a gente achava que ia estar lá, não vai estar. E gente que a gente pensava que não estaria, às vezes vai estar. Porque Deus conhece o coração. E Deus acompanha cada vida até o último suspiro dela. Então cabe a Deus o julgamento. Rejeite o pecado, mas não o pecador. Então a gente precisa rejeitar a homossexualidade, mas entender que a pessoa que está na prática da homossexualidade, ela não pode ser rejeitada. Ela precisa ser recebida na igreja, ela precisa estudar a Bíblia conosco, e ela própria chegar à consciência da verdade. A igreja precisa ter a paciência para isso e não desrespeitar. Tenha conceito e não preconceito. Tá? O que é a diferença? O artigo também fala sobre isso. Conceito é o que nós estamos falando. O que nós cremos? As quintas doutrinárias estão falando disso. O que eu creio? Qual o conceito que eu tenho a respeito desse assunto? Todos nós temos que ter conceitos. Ninguém pode ser Maria, vai com as outras, né? A gente precisa ter o nosso próprio conceito à luz da palavra de Deus. Agora, o preconceito é quando a gente começa a usar de certa discriminação. Porque a pessoa, ela é homossexual, ela não pode, ela não é um bom trabalhador, ele não é um bom funcionário da empresa, não é um bom... Não, isso aí já é preconceito. Você fazer a leitura do caráter da pessoa por uma escolha de uma ideologia que ela tem. Não. Existem pessoas homossexuais de bom caráter e de mau caráter, assim como os heterossexuais também. Certo? Então a gente não pode usar de preconceito. Seja um atalaia avisando do perigo de morte. No Antigo Testamento, o atalaia ficava em cima da torre. Quando vinha o inimigo ao longe, ele avistava e tocava a trombeta e avisava. Mas se o atalaia não avisasse e o povo fosse morto, Deus cobrava do atalaia
o sangue de cada um daqueles. Então, o nosso papel é avisar. Se você tem um vizinho, um parente, um amigo, alguém da sua casa, você entrega a palavra. Você foi instruído hoje, você tem versículos, leia esses versículos. O que você entende dele? Estou orando por você, você avisa. Agora, a escolha dela, se ela escolheu continuar no pecado, o sangue dela está sobre ela mesma. Se ela escolheu servir, abandonou o pecado, servir a Deus e abandonar o pecado, você alcançou o propósito pelo qual você levou a palavra. Agora, se você não avisar, o sangue está também sobre a sua vida. Você teve uma oportunidade, às vezes você riu da pessoa, falou pelas costas da pessoa, mas nunca chegou para ela com amor e disse assim: você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Você já leu? Ah, eu não sei, eu posso te mostrar alguns versículos na Bíblia? Podemos orar e conversar sobre isso? Se a pessoa disser que não quer, decisão dela, mas se ela der abertura, você pode chegar com a palavra de Deus ao coração dela. Eu já tive algumas experiências assim. Não apoie, não incentive, não seja neutro. Tá? Então, o crente, vou botar o arco-íris lá no meu Instagram, no meu Facebook. Sabe que esse hoje é um símbolo, né, de apoio à militância. Então, você vai estar, às vezes, apoiando ou incentivando. Vai lá, importa isso aí, importa é o amor, né? Você está amando, é isso que importa e tal. Isso é incentivo. Agora, e também não seja neutro. Eu não quero me envolver nisso, não. Você, cristão, é um atalaia de Deus. Você não pode ficar neutro nesse mundo. Você não pode ficar com medo de sofrer as consequências nem falar a verdade. Então, oriente a sua família sobre os princípios bíblicos. Criação dos filhos, quem tem filho em casa, pequeno, conversa sobre isso. Tá? A Lucinha teve essa prática, principalmente ela, porque foi a Vitória ser uma menina, de tratar esse tema com ela. Né? O que já aconteceu, o que era aquilo que a Bíblia diz sobre. Ela foi instruída sobre isso. Sobre casar, buscar um rapaz, casar-se com um rapaz, como hoje está casada. Então, se a gente instrui desde pequeno, às vezes já vi atitude de pai, mãe fala assim: não quero tocar nesse assunto, não. Está tudo ali vendo que o menino precisa ser instruído, a menina precisa ser instruída. Aí o pai não toca, não permite que o pastor toque com ninguém. Já houve casos assim, eu trabalhei. E aí a gente não pode fazer nada sem a permissão dos pais. E aí a criança cresce sem orientação. E às vezes ela cai no mundo porque ela não teve a orientação necessária. Ore pelas vidas que precisam de libertação. Dobre os seus joelhos, clame, o Senhor é liberta. Tudo tem um tempo, cada coração tem um tempo próprio para ser ali quebrantado por Deus. E o nosso papel é sermos intercessores, jamais condenarmos, e sempre amarmos as pessoas que precisam de libertação. Eu quero orar com os irmãos nesse sentido, depois eu vou abrir para perguntas, outras participações que houverem, tá? Mas eu gostaria de a gente estar orando nesse sentido. Eu sei que há pessoas que podem estar tendo na sua convivência, na sua casa, pessoas que estão na homossexualidade. Não é fácil lidar, mas eu espero que a instrução de hoje possa ter te ajudado, te dado orientação, a conversa que nós vamos ter agora também, e aquilo que os irmãos precisarem da gente como pastor. Pai, muito obrigado por refletirmos a Tua palavra. A Tua palavra é muito clara sobre a questão da homossexualidade. E nós, ó Deus, queremos cumprir a Tua vontade, não a vontade do ser humano, não a nossa própria vontade, não a vontade da sociedade. Mesmo, ó Deus, que a Tua vontade, ela venha de encontro, venha de confrontar, ó Deus, aquilo que é algo que tem se tornado comum, mas não é normal em nossa sociedade. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, juntamente com os meus irmãos, que o conceito da Tua palavra sobre esse assunto esteja bem claro em nossos corações. Que nós, ó Deus, possamos, como cristãos, entendermos que somos soldados do Senhor, que somos militantes também do Senhor, para proclamar a Tua verdade e assim anunciar com amor a cada vida que quiser ouvir e buscar no Senhor a libertação e a vitória. Eu peço, portanto, a Deus, que o Senhor visite cada pessoa que tem alguém no seu contexto de amizade, de família, contexto, ó Deus, de vizinhança,
que está na prática da homossexualidade. E que o Senhor revista a cada um, ó Deus, de sabedoria para tratar, de amor, de fé também, ó Deus. E que no momento oportuno, direcionado pelo Senhor, sejamos nós instrumentos em tuas mãos, para levar a verdade que liberta a esses corações. E a gente possa ver vidas sendo libertas e transformadas pelo Senhor. Ó Deus, trabalhe o coração de cada um de nós, para que nenhum pecado desse ou de outro tipo que a gente trabalhou aqui nesse mês da família venha brotar ou crescer em nossos corações, mas que vivamos na santidade do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.